Bom dia, professores de geografia. Por quê? Para os estudantes eu já desejei bom dia, mas não estou conseguindo falar. Tá tudo bem comigo? Acho que não. Mas vamos lá. É isso aí. Estudantes já estão aqui presentes desde a aula de educação física e os professores de geografia chegando agora e chegando animados. Sabe por quê? Porque segunda tem feriado. Ah, verdade. Segunda tem feriado, é verdade. Achei que ia estar na aula de geografia, mas... Que isso, imagina. Bom dia aí, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula de geografia, né, para os 6º anos aí do ensino fundamental, dos anos finais. E nós vamos dar uma continuidade a um tema que foi abordado semana passada. Aí, você tá vendo? Semana passada, que é sobre o que mesmo, Ju? Vamos lá. O solo e a sua importância, parte 2. Temos a participação especial na nossa aula de quem? Olha para a telinha. Ah, o rei do meme é o Sidney. O Sidney é maravilhoso. Vamos, Sidney. Vamos de geografia agora, meu amigo. Vamos. Ele está me acompanhando. Habilidade do currículo paulista. EF06-GE10. Explicar a importância dos solos para a manutenção da vida. Identificar os fatores de formação, tipos e usos e relacionar com a permeabilidade e a disponibilidade de água em diferentes lugares e tempos. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objetos de conhecimento, biodiversidade e ciclo hidrológico. Vamos que vamos. Vamos que vamos, e já para um vídeo aí falando sobre o uso das terras brasileiras e a importância da contabilidade ambiental. Mais um vídeo aí do IBGE Explica e daqui a pouco nós retornamos. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje o tema é mudanças na cobertura e uso da terra. O nome é comprido, mas a ideia não é complicada. Imagine um quintal pouco usado de uma casa, um amplo espaço com grama e alguns arbustos, onde passarinhos e formigas convivem harmoniosamente. Se o proprietário do terreno de repente resolve construir uma área de churrasqueira e piscina para confraternizar com os amigos, temos uma mudança na cobertura e no uso dessa terra. Afinal, antes tínhamos uma cobertura dominada por grama e usada como habitat de pequenos seres vivos, e agora temos uma cobertura de revestimento artificial usada para o lazer humano. Mas o foco do IBGE não é o microcosmo das casas familiares. Nossa análise abrange o país como um todo. Esse é um tema quentíssimo, pois tem relação direta com dinâmicas com potencial de impacto ambiental, que estão no centro dos debates internacionais. A relação entre a terra e os impactos ambientais pode não ter ficado tão clara ainda. Calma, que o IBGE explica. As alterações que ocorrem na cobertura e uso da terra estão diretamente relacionadas às atividades dos seres humanos que se apropriam de recursos naturais, transformando-os para o seu benefício. Este processo, na maioria das vezes, gera algum tipo de impacto sobre esses recursos. Voltemos a alguns séculos. Desde a Revolução Industrial, o planeta tem sido palco de enormes transformações diretamente associadas ao crescimento populacional, ao desenvolvimento tecnológico e à necessidade de modernização da agricultura. Tudo isso resultou em grande concentração populacional em centros urbanos e em um avanço das áreas dedicadas à agricultura para alimentar todas essas populações. É uma espécie de balança. Afinal, se por um lado esse avanço aumenta a disponibilidade de alimentos e gera ganhos econômicos, por outro, também reduz a biodiversidade e destrói habitats. A retirada de vegetação nativa, que por si só já causa impactos ambientais, é agravada quando feita por meio de queimadas, pois a emissão de dióxido de carbono contribui para o aquecimento global, que por sua vez pode provocar o derretimento de geleiras e o aumento do nível do mar. Já o uso de técnicas agrícolas inadequadas, além de poluir a água reduzindo sua disponibilidade, pode degradar os solos e, em casos extremos, levar ao processo de desertificação. Nota-se, portanto, que há uma estreita interrelação entre aspectos socioeconômicos, mudanças na cobertura e uso da terra e questões ambientais globais e regionais. Assim como o PIB faz com questões econômicas, é importante que contabilizemos de forma sistemática e periódica as alterações ocorridas na cobertura e uso da terra, fornecendo um amplo quadro que sirva de base para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável. E isso se chama contabilidade ambiental.
No entanto, hoje sabemos que a preservação das florestas, águas e montanhas é essencial para uma melhor qualidade de vida e para a nossa própria existência. Mesmo pensando em termos estritamente financeiros, vemos que problemas como a poluição causam impacto no planejamento econômico dos países, já que, entre outras coisas, aumentam os gastos com saúde. O estudo das mudanças na cobertura e no uso da terra é, portanto, uma importante ferramenta da contabilidade ambiental. Sabe como se faz essa contabilidade? De forma bem sucinta, diversas imagens, como as de satélites, são adquiridas e processadas. Um software as classifica automaticamente, associando cada polígono examinado a uma das classes pré-definidas. Em seguida, profissionais do IBGE analisam os dados e corrigem eventuais imperfeições, agregando também informações de mapas temáticos e dados estatísticos. É um processo bastante técnico e minucioso, que inclui também levantamentos de campo com a finalidade de se ter um produto que represente fielmente a realidade. As classes de cobertura e uso da terra seguem diretrizes internacionais. Elas procuram representar a principal cobertura e uso da terra de certo polígono. Temos, por exemplo, área artificial, classificação aplicável a polígonos com mais de 75% de sua superfície ocupada com uso urbano, ou seja, com predominância de coberturas artificiais não agrícolas. Estão incluídas nessa categoria as metrópoles, cidades, vilas, áreas de rodovias, de serviços e transporte, entre outras. Já a área agrícola é aquela com 75% do polígono ocupado com lavouras temporárias ou permanentes, irrigadas ou não. Até aqui, abordamos a cobertura e o uso da terra. Mas e quanto às mudanças? As mudanças estão associadas ao fator tempo. Afinal, elas resultam da comparação do mesmo território em dois momentos distintos. Quem te viu, quem te vê, hein? O monitoramento entre os diversos estágios de cobertura da terra é essencial na busca do desenvolvimento sustentável, de um bom planejamento urbano e agrícola, bem como em projeções e estimativas socioeconômicas. Para saber mais, você pode consultar o relatório publicado no site do IBGE. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí. Então, cada vez mais o nosso país, né, que tem a importância aí da agricultura, né, um dos maiores produtores aí de alimentos, né, tem que também dar uma importância aí para o solo, né, e cada vez mais saber utilizar. Então, a tecnologia ela vem para isso mesmo. Então, por isso essa questão aí de contabilizar o solo e saber, né, as características e como utilizar eles. E é isso que nós vamos ver nessa aula, né, a classificação dos solos. Né, porque a gente tem os tipos de solos, mas o que nós vamos ver hoje são a questão aí das classificações dos solos. Professor Antônio, Sim. Antes disso, eu queria deixar registrado aqui o que o professor Luiz Fernando está falando, que ele é uma pessoa ecologicamente correta. Então pode falar. Ele disse que ele vai trabalhar de bicicleta. Sim. Que ele só usa sacola retornável e toma banho gelado. Toma banho gelado? Nossa, olha só que interessante, hein? Nosso Corajoso, querido, hein, Luciano? Parabéns, hein, Luciano? Nosso querido, você deu bronca na aula passada que ele estava faltando, ó, ele está presente. Está presente, já é a segunda semana consecutiva, já, hein? Vamos ver as funções do solo, vamos lá. Sustentação da vida e do habitat para pessoas, animais, plantas e outros organismos, manutenção do ciclo da água e dos nutrientes, proteção da água subterrânea, manutenção do patrimônio histórico, natural e cultural, conservação das reservas minerais e de matérias-primas, produção de alimentos e meio para a manutenção da atividade socioeconômica. Então veja o quanto é importante a questão aí de se manter o solo, né, sempre naquela proporção de trazer algo para a sociedade. Então ele tem várias utilidades, né? Então tem que saber utilizar, porque a gente sabe que o solo é suscetível aí a problemas antrópicos, né, que acontecem muito, principalmente quando a gente fala em agricultura e pecuária, né? Então a introdução aí da manutenção do solo é extremamente, né, importante. E aí eu trouxe para vocês aí uma tabela da classificação dos solos aí pelo Embrapa, né, que aí nós temos aí, eu coloquei as setas nos 3 principais solos que nós temos aqui, né, no Brasil, né, que é o neossolo, que lá está o primeiro lá, que ele é um solo pouco evoluído, né, com a ausência de horizonte B, né, que a gente viu na aula da semana passada, né, predominam aí as características herdadas do material original, né? Então, quando falo horizonte B, é que tem
né, a questão aí do material orgânico, né? Então tem que lembrar, né, já, né, com pouco, né, ele está miscigenado entre um pouco de material orgânico e também, né, de detritos, né, que vem lá da rocha matriz, né, que principalmente são detritos minerais, tá certo? O outro importante solo que tem características aqui no Brasil, né, são vários, a gente vai ver o mapa, mas esses 3 são os que mais aparecem. É o argissolo, então acompanha aí na tabela. Solo bem evoluído, argiloso, apresentando mobilização de argila da parte mais superficial, né? Por isso que ele tem o nome aí de argissolo, porque boa parte dessa classificação tem, né, bastante argila, né? E o último aí, o latossolo, tá? Solo altamente evoluído, laterizado, rico em argilo-minerais, né? 1 por 1, óxido hidróxido de ferro e alumínio. Então todos esses solos que aparecem aí na tabela são os solos que nós temos no Brasil. Esses 3 são os que nós temos, né, de maior quantidade, tá certo? E é importante retratar isso porque eles têm, quando a gente fala nessa questão de classificação do solo, se vê muito a questão aí do teor de umidade, né, do peso dele, né, da quantidade de nutrientes que esse solo tem, né, ou não, né, a quantidade de recursos minerais, porque alguns solos aqui propriamente têm mais minério do que propriamente, né, nutrientes. Então depende muito do solo, né, e o Brasil tem, né, principalmente nessas 3 classificações, o seu potencial, como a gente vai ver aí no próximo mapa. Olha lá. A gente vai observar pelas cores do mapa, né, o argissolo, né, que eu citei aí para vocês, né, o neossolo e o latossolo como maior quantidade. Para vocês terem uma ideia, mais de 31% do solo brasileiro é proveniente aí do latossolo, né? O segundo maior é o argissolo com 26,84%. Né? E aí o terceiro, né, que é o terceiro maior, o neossolo com 13,18%. Os demais aí estão, né, em uma menor quantidade, distribuídos aí por todo o país. Mas a gente dá bem ênfase aí no argissolo e principalmente no latossolo, aí que está principalmente na região norte, está distribuído na região centro-oeste, na região nordeste, né, principalmente na faixa de transição aí no meio norte, né, entre o norte e o nordeste, e também temos aí na região sul e sudeste, né. Com essas características de solo, né, o Brasil tem um potencial enorme, né, principalmente aí na produção de alimentos, né, sendo aí o maior produtor de alimentos do mundo, tá certo? E aqui em São Paulo, também no estado de São Paulo, a gente tem, né, condições aí de qualidade do solo para propiciar também, né, o estado aí sendo aí um dos maiores produtores do país. Então vamos lá ver a condição de qualidade do solo da região metropolitana de São Paulo, né? Pegamos aí os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, né? Lembrando aí que boa parte do solo aqui do estado de São Paulo também é de latossolos e nitossolos, né? E interessante em regiões, né, de superfícies mais planas, o que propicia, né, a questão aí da produção agrícola. O que estão em pontos vermelhos são regiões onde se pega as amostras, né, os pontos de coleta de amostra, para ter aí aquele controle de qualidade dos solos aqui da região metropolitana. E aí nós temos vários pontos verdes aí, né, mostrando aí as regiões da agricultura, né? Então temos os verdes mais escuros como o da mata, né, que aqui no caso da região de São Paulo é a Mata Atlântica, e aí as partes aí das rodovias e das hidrovias. Então vários pontos aí, né, que são utilizados aí principalmente nas regiões, né, mais periféricas, né, ou seja, nos outros municípios, né, o potencial agrícola aí, né? Nós temos o Cinturão Verde na região lá de Mogi das Cruzes, por exemplo, que faz parte da região metropolitana de São Paulo. Vamos lá para uma enquete? Uma enquete que vocês vão responder aqui no chat. Isso. Tá bom? Vocês vão colocar aí A, B ou C aqui no chat, combinado? Professores, mandem a resposta dos seus estudantes, hein? Quais os solos que predominam em termos de extensão ocupada no Brasil? Letra A, argissolo, nitossolo e latossolo. Letra B, nitossolo, neossolo ou E, luvissolo. C, latossolo, argissolo e neossolo. Tá fácil. Dá 1 minuto e meio. 1 minuto e meio e ele vai acertar todo mundo.
Vamos lá, pessoal. Olha, a professora Luciene colocou letra C. Latosolo, argissolo e neossolo. Tá certo? Vamos ver aí? Vai lá, Jojo, dá um clique aí. Vamos ver aí o que aparece aí. Isso aí. E verde em homenagem aos nossos queridos Leandro e Boca, o famoso André. O Boca, ele tanto adora verde que ele só usa camiseta verde. Você já percebeu? É, mas ele parece que é do meio ambiente, né? Parece que ele tem uma ONG aí do meio ambiente. E engraçado que eles ficam tudo felizes, olha lá, todo mundo batendo palma porque nós estamos falando que eles gostam de verde. E legal que cada vez mais ele tá com a letra bonita, ou seja, as aulas do Centro de Mídias até ajudam a melhorar a caligrafia do pessoal aqui do estúdio. Parabéns, hein, Boca? Você tá de parabéns. Bom, vamos agora para um vídeo, né? A resposta é C, né? Latosolo, argissolo e neossolo, né? Mais de 70% dessa classificação do solo está aqui no Brasil, né? E aí distribuído nos demais que a gente viu na tabela anterior. E agora nós vamos ver um outro vídeo que aí fala sobre uma pesquisa sobre solos brasileiros. Aí daqui a pouco nós retornamos. Até mais. O Brasil é imenso. Com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o nosso território tem diversos tipos de solos. E são necessários mapeamento e pesquisas profundas para que seus potenciais agrícolas sejam realmente desenvolvidos. O Cerrado brasileiro, por exemplo, é uma região de grande produção agrícola, mas que no passado era sinônimo de baixa produtividade. O conhecimento e a tecnologia transformaram o Cerrado em uma potência agrícola nacional, que inclusive desenvolve sistemas de plantio inovadores, como o que hoje integra lavoura, pecuária e floresta. O Programa Nacional de Solos, Pronasolos, uma iniciativa do Governo Federal e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o responsável por fazer o mapeamento dos solos do país. Com os dados levantados pelo Pronasolos, o produtor rural tem condições de aumentar a sua produtividade, porque vai saber a quantidade de água disponível no solo, vai conhecer melhor a sua composição e, com isso, vai escolher as culturas mais adequadas à sua região. As informações do Pronasolos ainda permitem que o produtor atue para reduzir a erosão e planeje sua produção de forma mais sustentável. Com os dados do Pronasolos, os riscos de perda de produção são muito menores. E isso pode se traduzir em melhores condições de crédito e de seguro para o produtor rural. A meta do Pronasolos é realizar o mapeamento de 8,2 milhões quilômetros quadrados do território até 2048. Serão investidos 4 bilhões de reais no trabalho que produzirá dados completos em escalas que permitem maior detalhamento dos solos. O retorno econômico para a sociedade brasileira será enorme. Para cada real investido no mapeamento dos solos, estima-se um retorno de R$ 185. Todos os dados sobre os solos do país estão em uma única plataforma de acesso livre. São 80 anos de informações levantadas por diferentes instituições que foram padronizadas nessa plataforma. Por meio de diversos recursos de exibição, a plataforma permite cruzar dados como os tipos de solo de uma região, a disponibilidade de água e o estoque de carbono. Com os dados do Pronasolos, o produtor rural sabe o que plantar, onde, como e quando plantar, ou seja, ele pode atingir a produção sustentável. Pronasolos, o solo do Brasil, na palma da mão. Então veja a importância aí da manutenção do solo, né? Ele deu o exemplo do Cerrado, né? O Cerrado até a década de 60, até 1970, né? Um solo extremamente ácido, né? E com uma simples técnica, né, de calcarização do solo, né? Ou seja, jogar cal, né? Eles acabam tornando fértil, logicamente, com nutrientes, né? E com outros produtos aí, logicamente, utilizando sempre a tecnologia, e faz aí com que o Cerrado seja um dos maiores produtores de grãos do planeta. Vamos lá para o próximo mapa, né? A gente falou da questão da importância do solo quanto à água, mapa de suscetibilidade, erosão hídrica, né? O que está em verde tem baixa suscetibilidade, né? E o que está em vermelho, muito alta. Então até a gente tem uma variação aí, né, do processo do solo contra a questão aí da erosão hídrica, né? Lembrando, né, que quanto menos vegetação, maior o processo aí, né, erosivo, principalmente vindo aí das chuvas. Já podemos ir para o próximo mapa, que mostra aí o zoneamento agroambiental do estado de São Paulo para o setor sucroenergético, né, a produção aí do etanol e, né, proveniente aí da cana-de-açúcar.
Então nós temos aí na verde escura a parte mais adequada do estado de São Paulo da produção aí de cana-de-açúcar e produção aí de etanol e açúcar aí. Mas como fala sucro energético aí, detalhamos principalmente a questão do etanol, né? O adequado verde claro com limitações e o amarelo aí com restrições, sendo a parte mais para a faixa litorânea inadequado, tá certo? Então, né, e lembrando aí que o estado de São Paulo é um dos maiores produtores aí de cana-de-açúcar e principalmente de etanol do país e também do planeta. E aproveitando aí o tempinho, né, eu trouxe aí um vídeo de um aluno que sempre está aí aparecendo aí em todas as aulas, não é só em geografia, trazendo aí a sua contribuição. É o aluno Nicolas Silvério da Silva, aí do 6º ano da escola Professor Benedito Montenegro, lá em Jaú. Mandar um forte beijo aí, um abraço aí para ele e para Fernanda, que é a mãe que está sempre colaborando, né? Nossa, que mandou até presente pra gente, um carinho enorme, que possa atividade de educação física, tecnologia, todas as atividades lá no Instagram. É isso aí, vamos lá ver um vídeo aí dele? Vamos lá, mão na massa aí. Olá, professor Antônio Russo, meu nome é Nicolas Silvério da Silva, sou do 6º ano da escola Benedito Montenegro de Jaú, São Paulo. Minha professora é a Thelma. Vou explicar as camadas da Terra. Bom, as camadas da Terra são a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Essas 3 camadas foram a composição do planeta Terra e possuem características distintas entre si. A crosta terrestre é a camada mais externa do planeta. Nela ocorre o desenvolvimento das atividades humanas. Já o manto é a camada intermediária terrestre, formada por rochas de densidade mediana e é responsável pela formação do magma. Por fim, o núcleo é a camada mais interna do planeta, sendo formado basicamente por ferro e níquel. As camadas da Terra, em especial o manto e o núcleo, ainda são poucos conhecidos pela ciência, uma vez que as suas características naturais, além das limitações técnicas dos equipamentos humanos, não permitem a sua exploração por completo. Fiz com a massinha de modelar uma mão na massa que foi a proposta da sua aula. Vamos ver como é a camada da Terra conforme a minha explicação. Obrigado, professor Antônio Russo. Esse vídeo aí foi por causa de uma das aulas de litosfera que o professor Joel trouxe, né? Fez aí um mão na massa na aula, ao vivo e tal. E o Nicolas, né? Ele acabou fazendo e passou para nós aí. Então é sempre legal quando vocês fizerem aí um mão na massa aí, vocês podem mandar, né? Pelo Instagram, né, Ju? Isso, tanto manda meu, lá. pode mandar da Juliana também, não tem problema. Depois ela manda para mim, ou por e-mail, não tem problema. A gente vê, analisa, demora um pouquinho, se essa aula aconteceu no 3º bimestre ou no começo do 4º, eu não lembro agora, mas a gente vai apresentar de alguma maneira, tá certo? E lembrando aí, né, e mandar de novo um abraço aí e um agradecimento aí pro Nicolas e pra Fernanda, né? E lembrando aí que nós temos também um Saiba Mais, falando aí do Embrapa, né? E aí as tecnologias sustentáveis quanto essa relação aí, né, dos solos, né? Que nós vamos ter mais uma aula aí, a parte 3, porque solo, né, a gente tem bastante coisa para falar. Certo, Ju? Mais alguma coisa? Acabou a aula, eu quero saber para quem vai seu coração hoje. O coração vai pro Boca e pro Leandro, que estão muito felizes hoje, não sei porquê, né? Talvez pelo resultado de ontem, De mas ontem tudo bem, né? foi sim. Então vamos mandar aí um coração pros 2 empolgados torcedores aí, então vamos lá.